Oi, eu sou a Raíssa do Cozinha da Rá. Antes da gente ir para a parte prática desse curso, eu queria falar um pouquinho com vocês dos utensílios que vocês têm que ter para preparar comida japonesa em casa. São utensílios simples, nada demais, e que você vai poder usar em outras receitas, no preparo de N pratos. Então, vale muito a pena adquirir esses utensílios se você não tiver ainda. Vou começar aí pela parte de cutelaria e dessa questão aí toda de faca, mas antes disso eu vou falar da pinça. É uma pinça de tirar espinho do peixe. Ela é muito boa para tirar o espinho do peixe, então assim, é legal adquirir, é tranquilo de ter e cabe em qualquer gaveta. Vale muito a pena ter uma pinça para tirar realmente as espinhas do salmão, especificamente, que quando ele, às vezes tem uma espinha ou outra que não sai muito fácil. E aí, a parte mais importante dos utensílios é a faca, né, claro. Você pode usar qualquer faca no preparo da comida japonesa, não precisa ser uma faca de sushi. Existem 1000 tipos de facas de sushi, de N materiais, então não precisa se preocupar com isso. Tem faca de R$30, tem faca de R$10.000, de aço X, de aço Y, então pode ficar tranquilo. Só assim, eu acabei comprando uma de sashimi, que é essa, que é a faca mais tradicional aí da comida japonesa, que é uma faca alongada. Ela tem uma lâmina aí com pelo menos 25 centímetros de comprimento e ela é bem fina, bem reta. Vocês podem ver que é uma faca bem legal, e para cortar o sashimi é bom porque você faz um corte só, que o legal do sashimi o legal e o certo na verdade é o que der certo no final, mas assim, a forma melhor, mais fácil é você cortar de uma vez só. Então essa faca ajuda bastante. Mas se não tiver também não tem problema, porque, vamos lá, essa faca eu comprei agora, tem muito tempo que eu cozinho que eu preparo comida japonesa em casa e nunca tive essa faca. A faca do chefe, que é uma faca que muita gente já tem, é uma faca grande. Faca do chefe é o nome dela só, comercial, mas tem nada de chefe, todo mundo é cozinheiro e tamo junto. Essa faca, que também é bem alongada, vocês podem ver que ela tem uma lâmina grande, mas ela é um pouco mais larga. E é uma faca que eu gosto bastante, que eu já uso aí há muitos anos. E me ajuda em todos os aspectos, até pra limpeza do peixe, pro corte, enfim, pra tudo. Porque essa faca de sashimi já não é muito boa pra limpeza do peixe. Então vai vendo aí o que vai se encaixar melhor nos seus utensílios da cozinha. E às vezes, quando eu tô limpando o peixe ali, eu sinto falta de uma faca um pouco menor, porque é uma parte do peixe que fica mais difícil de você lidar com a faca grande. E aí eu uso essa faca um pouquinho menor, mas também é uma faca comum, de lâmina fina. O legal de faca, agora falando de faca em geral, sem pegar aí pra comida japonesa ou pra comida italiana, enfim, pra comida capixaba, é que ela tenha uma pega aqui, um punho um pouquinho pesado, assim, não pesado, mas assim, um pouquinho, não muito leve, porque assim ela fica mais fácil de trabalhar, realmente a distribuição do peso na hora do corte facilita. Então é isso, uma faca um pouco menor, a faca do chefe e de repente aí uma faca de sashimi, só se você quiser aí de repente fazer uma graça, eu vou comprar uma faca japonesa. E aí seguindo, saindo das facas, mas ainda falando em lâmina, a mandolina é um utensílio interessante de ter na cozinha, não só para comida japonesa, pra às vezes você quer fazer uma batata chips. Ah, vamos pegar uma batata e você passa aqui nela, aquela que você fica assim, ó. Você fica aqui assim e sai aquela lâmina fininha. A lâmina também tem que estar afiada, se você comprar de uma qualidade melhor, ela vai ser melhor, enfim, essa daqui não é das melhores, mas é ótima. E também serve para cortar legumes, como o sunomono, que a gente vai preparar também nesse curso. Só que se você não quiser adquirir uma mandolina, não precisa, você pode pegar um ralador. Ralador todo mundo tem em casa, esse ralador de queijo normal. Só que na verdade você vai usar essa parte. Só que você vai pegar uma lâmina dessa e vai amassar um pouquinho, porque senão o sunomono vai ficar muito grosso. Então amassa só um pouquinho, uma das lâminas, são 3, você pode usar as outras pro restante das suas receitas, mais umazinha e vai preparar. E aí, vamos para a esteira. A esteira, sudare, é muito importante. Se você quer fazer kimono, você precisa da esteira, não tem outra forma. Mas essa esteira também, eu lembro lá, tem 5 anos que eu preparo comida japonesa e eu fui no supermercado comprar minha primeira esteira, comprei lá R$10, super baratinha, ela ainda tá lá em casa, hoje em dia eu já não uso mais ela porque
ao longo dos anos aí acabou que ela começou a soltar um pouco aqui, enfim, faz parte, são esteiras geralmente de bambu, essas duas aqui são de bambu, vocês podem ver, e umas maiores, outras menores, tem essas aqui de madeira, ó, um pouco mais simples, mas esteiras são baratas, não tem mistério, e é muito importante realmente pro preparo do makimono. Tem que ter uma esteirinha dessa em casa, e sempre que preparar, terminar o preparo, limpar bem, lavar bem, tirar essa e passar essas partezinhas assim, pegar uma escova de dente de repente daquela de cozinha que você usa pra limpar as coisas e ir esfregando, porque às vezes sobra um pouquinho de arroz, e deixa secar também, porque é madeira. Madeira demora a secar, então deixa secar lá mais dias do que o restante dos utensílios quando você finalizar aí o preparo e partir pra lavagem da louça. Mas aí, ó, a esteira, importante. Um recipiente, qualquer recipiente, só não pode ser metálico. Qualquer recipiente que você tiver em casa, de madeira, de cerâmica, de vidro, de louça, de plástico, do que quiser. Só não pode ser metálico porque é onde a gente vai realizar o preparo do arroz. O arroz, ele, depois da parte do cozimento, da cocção no fogo, ele recebe um tempero à base de vinagre, de arroz, que eu vou compartilhar com vocês logo à frente. E o vinagre, em contato com o recipiente metálico, ou qualquer utensílio metálico também, a colher que você for manusear o arroz, o copo que você for misturar o vinagre, a colher que você for misturar o vinagre, não usa nada metálico, porque o vinagre em contato com o metal, ele sofre uma reação química que não é legal pro arroz, então é interessante e fundamental, porque o arroz é uma parte muito delicada, então é importante, mas assim, todo mundo tem um recipiente não metálico em casa. Pode ser até um prato que dá certo, um prato grande tá ótimo. E aí vocês vão usar esse recipiente para preparar o arroz. Uma panela também todo mundo tem. Se não tiver, tem que ter, compra. Uma panela grande e um pouco funda. E assim, por que eu digo grande? A gente vai preparar algumas coisas nela. O arroz, os crispes, o gambê, o hot. Então, é importante que ela seja grande porque a questão da alga. O makimono, ele é frito inteiro. Então, ele tem que caber aqui dentro inteiro. Não adianta uma panela pequena, que você não tem como fritar o makimono em pé, você vai gastar 3 litros de óleo. Então, é importante uma panela grande. Eu até prefiro uma panela assim, cabe o makimono, porque é um pouco mais baixa, você consegue aí, trabalhar melhor, aí de repente eu gosto de ir jogando um pouco óleo em cima do hot, que eu gosto do hot meio cruzinho dentro, então é legal uma panela. E maçarico. Meu primeiro maçarico também eu lembro até hoje, maravilhoso. É muito importante, eu acho assim, porque você tem lá 8 tipos de sushis. Você faz lá o sushi gunka, com gelé de morango, com brócolis, com shimeji, um sushi com foie gras, com azeite trufado. Se você maçarica metade, você vai ter 16. Porque o sabor muda completamente. O sabor com o maçarico muda completamente. Eu acho que o maçarico ele serve para muitas coisas. Serve até para finalizar um prato gratinado, e não para gratinar, porque gratinar é um processo de forno que o sabor não faz com maçarico, mas para finalização de alguns preparos na comida japonesa é maravilhoso. E também é um utensílio que com R$80 você consegue comprar um e ele dura muito tempo, você vai usando devagar e usar com muito cuidado, claro, porque maçarico é fogo, não pode sacudir, não pode virar de cabeça para baixo, é gás, transportar da forma correta, enfim. Coisas que você tem que estudar e ler no rótulo para entender melhor, mas é básico, faz parte, tranquilo. Mas são esses utensílios, nenhum mistério. Também tem as tábuas, que é importante. Uma tábua de plástico, de polietileno ou uma tábua de vidro também. Só não gosto de tábua de madeira, porque a tábua de madeira, ela, pro peixe, ela acaba sobrando resíduo, você não consegue limpar. Então, assim, é interessante ter uma tábua apropriada para isso. Uma tábua ou de plástico ou de vidro. E é até legal essa questão das cores da tábua. Você ter uma tábua de cada cor em casa, pelo menos 3. Você usa a azul para frutos do mar e peixes, a verde para legumes, verduras e afins,
e a vermelha para carne de boi, de porco e tudo mais. Então é legal porque você consegue setorizar e não acontece a contaminação cruzada e nenhum problema com a sua cozinha e só felicidade na comida japonesa. Mas é isso, são esses utensílios. São utensílios, como vocês podem ver, e como eu disse anteriormente, que vocês vão usar para N receitas, então vale a pena adquirir, vale a pena ter. Agora a gente vai usar todos eles para preparar a nossa comida japonesa.